de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Janaína, eu sou casada com o Lisandro. Nós temos 2 filhos, o Emanuel e a Ana Clara, né? Eu já estou vendo algumas pessoas diferentes, então a apresentação completa é necessária. Vocês são aqui de Capão mesmo ou estão passeando o pessoal aqui? O casal é de Capão mesmo? Prazer. Sejam sempre bem-vindos, tá bom? E as meninas e as de Capão também, sejam bem-vindos, tá? Vocês também são de Capão aí atrás também? Então sejam sempre bem-vindos, tá bom? Deus abençoe vocês. Queria convidar vocês, quem trouxe a palavra, é João 10. Obrigada. João 10, nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 16. 9 ao 16. Acho que a maioria tem a Ave Maria, né? 1398. 1398. 1398. Todo mundo achou? Versículo 9, então, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Eu tinha preparado várias imagens de Jesus bom pastor, para a gente fazer a abertura dessa pregação com essas imagens. N imagens com diferentes situações de Jesus como bom pastor. De repente foi proposital o data show não funcionar, né? Então eu queria pedir agora, nesse início de pregação, que por uns segundinhos você fechasse os seus olhos e você imaginasse qual é a tua imagem de Jesus, o bom pastor. Como é essa imagem para ti de Jesus, o bom pastor? Se você visse Jesus como bom pastor, o que ele estaria fazendo? Te conduzindo? Te salvando? Te alimentando? Andando à frente do povo? Qual é a imagem que você tem de Jesus, o bom pastor?
O bom pastor que carrega a ovelha que se machucou. O bom pastor que com o cajado pega a ovelha pelo pescoço para que ela não vá embora. Qual é a imagem que você tem de Jesus, o bom pastor? Amém? Guarda essa imagem que ela vai ser importante para o final na nossa oração, tá bom? Amém? Então, essa palavra é uma palavra muito linda. E ela é uma palavra que ela tem todo um sentido também, um significado para aquele momento, para a igreja daquele momento. Jesus, João traz essa imagem desse discurso de Jesus, no momento em que Jesus ele se intitula como bom pastor, no momento em que ele está, digamos assim, introduzindo entre os judeus um novo aprisco, que seria a nova igreja, a igreja cristã. Então, todo o ensinamento de Jesus, tudo aquilo que Jesus vinha ensinando, estava nesse determinado momento sendo contestado pelos judeus. Porque para os judeus, o que valia seria o cumprimento de todas as leis, entende? Para Jesus, Jesus está trazendo um novo sentido da lei, que é a lei que vai vir pela sua morte e ressurreição, pela vinda do Espírito Santo, amém? Então, nesse momento de questionamento, de seguir ou não seguir Jesus, de se transformar num judeu para um cristão, de questionar ou não questionar o que Jesus estava ensinando, Jesus, ele fala dessa forma, então, aos apóstolos e ao povo. Ele diz, bom, se vocês querem a salvação, se vocês querem a vida eterna, se vocês querem seguir a verdadeira igreja, venham por mim, porque eu sou a porta. Eu sou a porta que dá acesso ao Pai. Eu sou a porta no qual todos os bens se encontram. Entenderam? Então, esse significado de bom pastor, é o bom pastor, é o próprio Jesus, que dá esse significado de já estar antecipando que ele vai dar a sua vida pela nossa salvação. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, conforme diz a palavra, não é assim? O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não. Quem é o mercenário? Pode ser qualquer um de nós. Porque o que eu achei mais interessante é que, dentro do cuidado das ovelhas, se a gente fosse avaliar quem é o mercenário é uma pessoa que conhece as ovelhas. Entende? Quando é que nós somos mercenários com as ovelhas de Jesus? Quando nós vimos que as ovelhas estão em perigo, quando nós vimos que o grupo de oração está em perigo, e nós, o que a gente faz? Vira as costas e bate em retirada e não quer cuidar das ovelhas de Jesus. É fácil bater em retirada. É fácil. Difícil é fazer o que Jesus fez. Ser bom pastor. Dar a vida pelas ovelhas. Dar a vida pelo povo de Deus. Entendeu? Então, quando Jesus fala do mercenário, Jesus está falando dos hipócritas, dos judeus hipócritas. É deles que Jesus está falando. E Jesus está nos convidando a refletirmos para que nós não sejamos hipócritas como os judeus, mercenários como os judeus, mas que nós sejamos bons pastores. Que nós tenhamos cuidado com as ovelhas que não são nossas, mas que são de Jesus. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor que diz que veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E eu fiquei refletindo sobre essa palavra, o que é ter vida em abundância. O nosso Deus é um Deus abundante. O bom pastor é abundante. Jesus, o bom pastor, ele é o Deus da abundância. É o Deus que multiplicou 5 peixes. Em quantos peixes? E sobraram 12 cestos. Peixes e pães foram multiplicados. E sobraram 12 cestos. O nosso Deus é o Deus da abundância. O bom pastor,
é o bom pastor da abundância. E Ele veio para que eu e você, cada um de nós, tivéssemos essa vida em abundância. E ter vida em abundância é poder recorrer ao bom pastor todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer que uma área da nossa vida seja protegida ou vá bem. O nosso Deus, o bom pastor, é o Deus da abundância. Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. E ter vida em abundância é ter o bom pastor em todas as áreas da nossa vida. Ter vida em abundância é colocar o bom pastor sobre a direção de todas as áreas da minha e da tua vida. Não na minha vida espiritual só. Senão eu não tenho vida em abundância. Mas ter vida em abundância é colocar o bom pastor como guia. O bom pastor é aquele que vai à frente e as ovelhas vão atrás. Este é o bom pastor. E a ovelha vai atrás porque conhece o cheiro, conhece a voz do bom pastor. Se nós estamos aqui, é porque nós conhecemos o bom pastor. Nós escutamos a voz do bom pastor que nos chamou hoje aqui. Nós precisamos só deixar que esse bom pastor guie todas as áreas da nossa vida, para que eu e você, para que a gente possa ter vida em abundância. O problema é que na maioria das vezes nós não deixamos o bom pastor guiar todas as áreas da nossa vida. O problema é que nós recorremos ao bom pastor quando nós estamos com dificuldades, ou quando a gente vai pregar, quando a gente vai na Santa Missa, quando a gente quer alguma coisa. Mas a gente esquece que Jesus, Ele é o bom pastor todos os dias, todas as horas, todos os segundos, em todas as áreas da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Então nós precisamos deixar que o bom pastor guie a minha profissão, deixar que o bom pastor guie as finanças da minha casa, deixar que o bom pastor guie o meu casamento, deixar que o bom pastor guie a minha profissão, deixar que o bom pastor guie a vida dos meus filhos, deixar que o bom pastor guie a minha faculdade, o meu namoro. Se eu conheço o bom pastor e ele me conhece, eu preciso confiar no bom pastor. Se eu ainda não tenho coragem de deixar com que o bom pastor guie a minha vida, é porque eu ainda não conheço o bom pastor de forma suficiente. Eu tenho medo de deixar que o bom pastor me guie. E eu, como ovelha teimosa, saio do aprisco. Uma das imagens que tinha ali era o bom Jesus resgatando uma ovelha caída num penhasco e uma águia assim vindo para tomar a ovelha. Às vezes, como ovelha teimosa, ou como ovelha que não consegue mais escutar a voz do bom pastor, a gente foge do aprisco. Mas o bom pastor vai lá e nos resgata. Jesus é o bom pastor. O bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O bom pastor que quer nos guiar em todas as áreas da nossa vida, para que nós tenhamos vida em abundância. Não há vida em abundância longe do bom pastor. Não há como ter vida em abundância se eu não permitir que esse bom pastor me guie. Não tem como ter vida em abundância sem se deixar ser guiado e tomado por este amor que o Wagner falou antes, que é o amor do bom pastor. O bom pastor, ele é bom pastor, porque ele veio para libertar as ovelhas. E hoje mesmo o Padre Luciano estava falando que por quantas vezes nós nos escravizamos, por vícios, por pecados, por omissões, por falta de oração. Nós mesmos nos acorrentamos. E a única pessoa que pode nos libertar é Jesus, o bom pastor. Aquele que deu todo o seu sangue para nos libertar de uma vez por todas. Isso também significa ter vida em abundância, acreditar na vida plena no céu. Nós só seremos unidos verdadeiramente como um grupo de oração quando todos nós seguirmos fielmente a voz do bom pastor.
Ouvir a voz do bom pastor significa ser fiel e obediente. Enquanto nós não seguirmos fielmente e obedientemente a voz do bom pastor, nós nunca teremos unidade. Isso não é uma maldição, é uma exortação. Nós precisamos nos entregar ao bom pastor. Entende? Sabe quando a gente chega, é tão bom quando a gente chega num lugar e se sente acolhido, parece que a gente já conhece aquela pessoa sem mesmo conhecer. Já aconteceu assim com vocês em algum lugar? Até o pessoal que é novo disse que sim. Então, quando os novos e os velhos chegarem na porta daquele grupo de oração e nós nos sentirmos amados, acolhidos e unidos como se nós fôssemos uma grande família, quando isso acontecer todos os dias, já está significando que todos nós seguimos fielmente a voz do bom pastor. Isso não é eu que estou dizendo. É a igreja que diz quando interpreta essa palavra. A igreja ensina que quando Jesus disse que haverá um só pastor, é isso. É isso que essa palavra quer dizer. Esse um só pastor significa quando toda a igreja, quando os movimentos, quando as pastorais seguirem Jesus, ouvirem a sua voz de bom pastor, fielmente, nós seremos verdadeiramente unidos. E isso, inclusive, vai se estender a outras igrejas. Haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Jesus é o bom pastor, porque Ele quer nos dar vida em abundância. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Sabe, eu tenho uma colega que ela foi pastora mesmo. E ela nos contou uma coisa que eu fiquei impressionada. Eu não sabia que cuidar de ovelha dava tanto trabalho. Mas ela disse que dá muito trabalho. E uma das coisas que ela colocou para a gente foi o seguinte: que antes da ovelha ir para o pasto, o pastor ele tem que passar óleo em toda a cabeça da ovelha. Ele enche ela de óleo. Porque se ela tiver com óleo, as moscas não vão botar a larva, que vai virar uma bicheira em menos de 2 dias. E ela disse que a bicheira da ovelha cabe uma mão inteira dentro. A mão do pastor entra todo dentro da bicheira para poder limpar. Então ela disse o seguinte, que o segredo é a prevenção. Se o pastor foi cuidadoso, e todas as manhãs, antes de largar as ovelhas para o pasto, ele passar o óleo na cabeça da ovelha, ele garante que a ovelha não vai ter bicheira e que ele não vai precisar passar por toda essa nojeira para limpar a ovelha depois. Entendeu? Jesus já nos deu o óleo da unção. Jesus nos deu o Espírito Santo. É esse óleo que nos protege do ladrão, que é o demônio. É o óleo da unção, o próprio sangue de Jesus que foi derramado e que, pela morte de Jesus e ressurreição, Ele nos enviou o Espírito Santo para nos proteger. Nós precisamos todas as manhãs pedir o óleo da unção, que o bom pastor nos deixou. Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos todos os dias o Espírito Santo, porque antes da morte de Jesus não havia essa possibilidade. O Espírito Santo vinha de vez em quando para que os profetas pudessem cumprir determinada missão. Deus enviava sobre eles o Espírito Santo. Isso está descrito em todo o Antigo Testamento. Mas pela morte de Jesus, o bom pastor, que se doou por cada um de nós, nós tivemos acesso ao Espírito Santo. E nós temos que todas as manhãs ter essa coragem de pedir esse óleo da unção sobre a nossa vida. Vem, Espírito Santo, nesta manhã sobre mim e me protege de todos os ataques do ladrão, de todos os ataques do demônio. Vem, Espírito Santo, sobre mim todas as manhãs e me livra de ser um mercenário. Vem, Espírito Santo, sobre mim e me ensina a ser uma ovelha obediente. Entenderam?
Nós não queremos ter bicheiras, né? Eu não quero. Tenho certeza que você também não quer. Causadas pelo pecado, pelo nosso desvio, pela nossa insegurança. Jesus é o bom pastor, que cuida das ovelhas, que cuida da gente. Ele é o bom pastor. Eu queria te convidar a fechar os olhos um pouquinho e que você pudesse resgatar aquela imagem de Jesus, o bom pastor. Nós vamos fazer uma oração que vai precisar da sua ajuda nessa noite. Eu queria te convidar a poder imaginar toda essa cena que eu vou falando para vocês, tudo que está acontecendo, para que você pudesse adentrar neste momento de oração. Eu queria te convidar a imaginar você mesmo estivesse num grande pasto, onde estivessem muitas ovelhas. Ovelhas de todos os tamanhos, cores, peludas, grandes, pequenas. Você é uma destas ovelhas. E eu queria te perguntar, para que na sua imaginação você se encontrasse. Que ovelha você é? Veja dentre este rebanho de ovelhas, que ovelha você é? E Jesus, o bom pastor, a porta do rebanho, a porta do aprisco, Ele se aproxima de ti. E como diz a palavra, Ele te chama pelo nome, porque Ele te conhece. Ele conhece o teu cheiro, a tua voz. Ele conhece o estado com que você se encontra agora, com que você já se encontrou. Jesus te chama pelo nome. E Ele diz: João, Maria, Elizabeth, Hildelaine, Zaninha, Wagner, Emanuel. Jesus vai te chamando pelo nome e Ele se aproxima de ti. E como Ele te conhece e Ele estava com saudades de ti, Ele te coloca nos ombros e você sai a passear por este rebanho nos ombros do bom pastor. E nesta caminhada Jesus vai querendo te curar e te restaurar. Jesus, o bom pastor, quer curar as feridas externas e internas da tua vida. Jesus, o bom pastor, te coloca nos ombros para curar a tua história. Jesus, o bom pastor, quer tocar na tua vida, nas tuas feridas.
Se você tem bicheiras interiores, permita que Jesus possa limpá-las. Jesus, o bom pastor, quer curar os corações entristecidos, quer curar ovelhas machucadas. Jesus quer curar as ovelhas com cicatrizes do passado. Jesus quer curar a sexualidade das ovelhas. Jesus quer curar o teu coração. Jesus quer curar todas as tuas dores. As dores que ficaram por namoros mal resolvidos. As dores que ficaram por perda de pessoas importantes na tua vida. Seja porque elas faleceram, ou porque elas foram embora mesmo. Porque elas deixaram de fazer parte da tua vida. Jesus te tira dos ombros agora, senta nesta pastagem contigo e te pergunta se tu quer deitar a tua cabeça no colo dele. E nesta hora Jesus vai curando a tua memória de infância, de adolescência. Jesus quer curar a tua vida. Ele é o bom pastor. O bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por ti, meu irmão e minha irmã. Por ti no momento em que nós ainda éramos pecadores e ainda o somos. Ele deu a vida dele, todo o sangue dele por cada um de nós, pela nossa salvação. Jesus, o bom pastor. E agora eu queria te convidar para que você fosse imaginando, com que você mesmo fosse levantando deste colo de Jesus, e com que você tomasse a decisão de segui-lo obstinadamente, ou seja, sem medo, sem perguntas, sem dúvidas, mas com muita fé. Jesus vai à tua frente e você segue o bom pastor.